Olá! Vamos mergulhar hoje numa história que acontece bem dentro de nós, na escala do nosso DNA. Uma história sobre como um minúsculo, quase invisível erro de digitação pode gerar consequências gigantescas para o corpo todo. O nome técnico para isso, hemoglobinopatias. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que uma alteração tão pequena, num único ponto do nosso código genético, pode acabar criando um verdadeiro caos sistêmico? Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa entender como o sistema deveria funcionar em sua perfeição. Então, antes de falar do problema, vamos dar uma olhada na solução perfeita da natureza. Pense no nosso sangue como o serviço de entrega mais eficiente que existe. Ele tem uma missão vital: levar oxigênio para cada cantinho do nosso corpo. E a grande estrela desse serviço de entrega é uma proteína chamada hemoglobina. É ela a molécula especialista, a transportadora perfeita de oxigênio que garante que todas as nossas células recebam o combustível que precisam para funcionar. E essa hemoglobina viaja dentro das hemácias, os glóbulos vermelhos. Num corpo saudável, essas hemácias são como uns discos bem macios e flexíveis. E essa maleabilidade delas é o segredo do sucesso, porque permite que elas se espremam e passem até pelos vasos sanguíneos mais fininhos, os capilares, entregando sua carga preciosa sem nenhum problema. Tudo parece perfeito, né? Mas e se o manual de instruções para construir essa transportadora, a hemoglobina, viesse com um erro? É exatamente aqui que a história toda muda de rumo. Vamos sair da escala da célula e dar um zoom direto no código genético. E aqui está o ponto central, que é, ao mesmo tempo, simples e devastador. Onde o código genético normal dizia para usar um ingrediente, o ácido glutâmico, a mutação faz com que o corpo leia e use outro, a valina. É como trocar uma única palavra num livro com bilhões de páginas. Uma troca minúscula, mas com um efeito cascata gigantesco. E o mais curioso é que essa mesma alteração, por um paradoxo da evolução, também acaba dando uma proteção extra contra a malária. E o resultado prático dessa troca é profundo. Essa pequena alteração no código genético dá origem a uma versão, digamos, defeituosa da proteína. Ela ganha um novo nome, hemoglobina S. Em condições normais, ela até que funciona bem, mas quando o corpo passa por algum estresse, aí ela se transforma em algo bem perigoso. E é justamente isso que define uma hemoglobinopatia. Esse é o termo geral que a ciência usa para um grupo de doenças genéticas em que o problema está na estrutura ou na quantidade de hemoglobina produzida. Certo? Então temos essa molécula alterada. Mas como é que ela causa tanto estrago? Bom, ela é o gatilho para uma reação em cadeia, uma cascata de eventos que começa lá no nível molecular e termina causando sintomas no corpo inteiro. Funciona assim. Em situações de baixo oxigênio, como durante um exercício intenso ou uma infecção, a hemoglobina S se comporta de um jeito estranho. Ela se torna insolúvel e começa a se aglomerar, formando bastões longos e rígidos dentro da hemácia. Isso força a célula, que era para ser um disco flexível, a se contorcer e assumir um formato de foice, duro e inflexível. Ela perde totalmente aquela maleabilidade que era tão importante. E essa mudança de formato, essa falsificação, causa dois problemas gigantescos. O primeiro é a vasooclusão. Essas células em foice, rígidas, literalmente entopem os vasos sanguíneos menores. É um verdadeiro engarrafamento na circulação, que causa crises de dor excruciantes e, com o tempo, danos aos órgãos. O segundo problema é a hemólise. Essas células deformadas são muito frágeis e se destroem com facilidade. Essa destruição em massa leva a uma anemia crônica e pode causar icterícia e o aumento do baço. E aqui vale a pena fazer uma distinção importante. A doença falciforme que a gente está detalhando é um problema de qualidade, ou seja, da estrutura da hemoglobina. Já em outro tipo comum de hemoglobinopatia, a talassemia, o problema é de quantidade. O corpo até produz a hemoglobina certinha, mas simplesmente não produz o suficiente. Ok, o cenário é complexo, mas então como é que esse problema é identificado? E o mais importante, o que pode ser feito para lidar com ele? A boa notícia é que o diagnóstico pode ser feito bem cedo, logo no nascimento, com o famoso teste do pezinho. A partir dessa triagem, exames mais específicos são feitos para confirmar, como a eletroforese de hemoglobina, que basicamente separa os tipos de hemoglobina e identifica a versão defeituosa, e a análise do sangue no microscópio, que aí não tem erro, revela a presença das células em formato de foice. E para a gente ter uma ideia do esforço que isso exige do corpo, olha só este número.
Numa tentativa desesperada de compensar a destruição das hemácias, a medula óssea trabalha em ritmo frenético, liberando uma quantidade enorme de células sanguíneas ainda jovens, imaturas, na circulação. Elas chegam a representar de 5 a 20% do total. É um sinal claro de que o sistema está em sobrecarga constante. O manejo da doença, então, se concentra em aliviar os sintomas e prevenir complicações. As estratégias vão desde transfusões de sangue periódicas para aumentar a proporção de células saudáveis, até medicamentos para controlar a dor e prevenir infecções. E, para alguns casos, existe o transplante de medula óssea. É um procedimento complexo, de alto risco, mas que hoje é a única alternativa que oferece uma possibilidade real de cura. E isso tudo nos traz a uma reflexão final, olhando para o futuro. Partimos de um único erro de digitação no nosso código genético. Com todo o avanço da ciência, da terapia gênica, da edição de genes, a grande questão que fica no ar é: será que um dia vai ser possível simplesmente voltar lá no manual de instruções do corpo e corrigir esse pequeno erro de uma vez por todas? Fica a pergunta.